pessoal! A gente está começando o PJMC Cast. Estamos hoje aqui com a equipe psicossocial do programa Jovem Monitor Cultural. E hoje, já que estamos em setembro, vamos falar sobre o Setembro Amarelo, saúde mental e juventudes. Gente, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui hoje. Eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho para a gente. Primeiro, eu agradeço a Diel pelo convite. Eu sou Catarina, assistente social no programa. E eu acho que por enquanto é isso. Ao longo que a gente vai conversando, vou me apresentando um pouquinho mais. Eu agradeço também, Antiel, pelo convite. Meu nome é Alex Mendes, eu também sou profissional de psicologia na equipe psicossocial. Por enquanto eu também acho que é isso, para não ficar muito longo, e aí a gente vai conversando no decorrer. Oi, eu sou Suelen, psicóloga no programa. Eu estou desde o ano passado dentro do programa, né? A gente está fazendo várias coisas e a gente vai conversando. Para começar esse papo, para quem não conhece a equipe psicossocial do programa Jovem Monitor Cultural, como é que vocês conseguiriam definir o trabalho de vocês no programa? Eu acredito que é um processo de intervenção, né, que vem sendo construído. É uma construção e acho que cada mês, cada passo, né, que a gente vai dando, a gente vai descobrindo coisas novas dentro do programa. Iniciou, né, em abril do ano passado, com a minha chegada e a chegada de várias outras pessoas, uma assistente social dentro do programa. Eu entendi. E dentro da equipe psicossocial, vocês desempenham cada uma função. Como seria cada função na equipe? Tá. A equipe psicossocial, né, a gente tem 3 eixos na equipe, que são as escutas e os atendimentos com jovens, né? Tem de articulação e mapeamento, então a gente também tem feito parcerias, né, porque normalmente essa escuta, o jovem traz algumas demandas, às vezes de assistência social, às vezes saúde mental, e a gente encaminha, então a gente tem essas parcerias. E também a gente realiza os núcleos de acessibilidade, permanência e diversidade e permanência dentro do programa. E aí nós 3, né, cada um na sua área, então a Catarina, né, do serviço social, que pode falar muito bem, a gente na psicologia, então a escuta que diferencia, mas no restante a gente trabalha muito em conjunto, então a gente tem diversos alinhamentos, reuniões durante a semana, enfim, para entender como vai ser. Não só com a nossa equipe, mas com outras equipes também, porque a equipe psicossocial nasce de uma necessidade de olhar, né, para o contexto psicossocial dos jovens, já que a gente está falando de uma política pública, a maior política pública de juventudes da América Latina, né? E aí vem a necessidade de olhar para jovens que estão em vulnerabilidade social, sendo que o programa principalmente tem as ações afirmativas, né, e são para jovens, enfim, da periferia, pretos, indígenas, quilombolas, né, trans, travestis, enfim, mães. A gente também está falando com jovens com deficiência, neurodivergentes, então é um pouco isso, esse trabalho, né? A gente pensa essas escutas e o desenvolvimento desse trabalho de uma forma muito particular, pensando que cada história é uma, mas sempre pensando no macro também, né? Porque a gente precisa dialogar com essa realidade que é individual, nesse ponto que ela é coletiva. Então, o Alex traz, por exemplo, que a gente faz a escuta de jovens pretos, de jovens LGBTs, cada um tem a sua trajetória, mas aí, pensando em Setembro Amarelo, em saúde mental, os atravessamentos de viver nesses corpos agem sobre eles de formas diferentes, ao mesmo tempo que similares. Assim. Então a gente tenta pensar nesses marcadores e como garantir que essas pessoas continuem tendo acesso a todas as políticas públicas e sociais, para além da cultura, que é onde elas estão inseridas, mas também como a gente consegue garantir a permanência no programa também, pensando que esses fatores podem impactar negativamente. Sim, você já falou algo que eu estava pensando aqui, como a gente está pensando numa política pública, né? E dentro de políticas públicas a gente pensa em ações afirmativas, de acesso, mas a gente também precisa pensar, eu acredito, na permanência dessas pessoas. Como vocês, enquanto equipe psicossocial, olham para esses jovens permanecerem no programa? Porque a gente dá a oportunidade deles acessarem. E como a gente consegue pensar políticas de permanência mesmo? Eu acho que eu começo e jogo a bola para vocês depois. Algo que eu acho muito importante da nossa intervenção é que a gente consegue levar para a equipe
a realidade desses jovens. Então, basicamente, a nossa equipe também está aqui para dialogar com a equipe pedagógica, com os agentes de formação, para a gente pensar juntos em estratégias para que esses jovens consigam permanecer no programa, né? Então, o lugar dos núcleos de permanência, por exemplo, que a gente tem construído paulatinamente, visa construir essas ações. Então, a gente quer que essas jovens mães, jovens pais, tragam para a gente quais são as dificuldades que eles têm para permanecer no programa e a gente conseguiu pensar dentro dessa política pública, estando também, né, dentro dos rigores, vamos dizer assim, do que essa política demanda, que eles consigam estar lá. Então, são algumas das coisas assim que a gente tem pensado. Não sei o que Alex ou Ellen podem trazer. Porque tem essa questão que a acessibilidade, a permanência é uma via de mão dupla, né? Tripla, sei lá, e de quantas mãos são. Mas, assim, eu acho que são de muitas, né? E não basta pensar só no jovem, mas também tem que pensar em toda uma estrutura, né? Na acessibilidade, a gente, por exemplo, fala sobre desenho universal, que é poder ter espaços, enfim, lugares onde a gente tenha... onde todo mundo possa acessar, né? Que a gente não fique pensando, a gente tem que fazer isso ou aquilo, mas como a gente pensa em ambientes, espaços onde são universais, que todo mundo possa acessar, né? Pessoa surda, a pessoa cega, né? A pessoa que vem de uma vivência, uma experiência com muitas questões psicológicas, né? Então, como a gente vai pensando nessa permanência? Eu acho que ter também profissionais, enfim, uma equipe psicossocial é muito também pensar nisso, né? Então, não basta só com jovens, mas tem que ser com os gestores, tem que ser, né, com a coordenação. Eu acho que todo mundo tem que, né, se olhar para si, ter um olhar muito mais crítico para a gente pensar, né, como a gente vai dialogando. É uma visão de mundo, e tem várias visões de mundo, né, enfim. Eu acho que também passa por aí, né, todo mundo. O que eu posso complementar também é que eu costumo falar muito isso para os jovens, né, do programa, que você tem vários dos seus marcadores. Então, não dá para você ser uma pessoa para fora do programa e outra pessoa dentro do programa, né? Você tá carregando as coisas de fora para dentro, né? Então a gente tenta filtrar ao máximo as informações, né? E a gente respeita muito o nosso código de ética em si, né? Do sigilo e várias questões para não passar isso para frente, o que o jovem traz para a gente também. Mas também ter esse olhar e entender que existem outras políticas públicas. Então, tem a Unidade Básica de Saúde, tem o CAPES, tem várias outras coisas, tem as nossas parcerias que a gente vem construindo também. Então, são várias coisas que a gente vai filtrando, vai identificando para encaminhar esse jovem, para não ficar só aqui, porque o programa ele tem uma duração. Quando acabar esse programa, esse jovem ele vai continuar, né, dentro da sociedade em si. Então, é uma preparação para fora também. Eu realmente acho muito importante, né, a gente pensar nessas dinâmicas de parcerias que o PJMC já tem, de encaminhar os jovens para um psicólogo, né, que ele vai conseguir ter um acompanhamento mais aprofundado. Hoje, vocês têm quantas parcerias? Vocês conseguem dizer, assim, mais ou menos? Parceria, geralmente, com instituições de psicologia, mas não só, né? Sim, a gente tem tanto essas parcerias com as políticas públicas, né, com algumas BS, CAPES que a gente vem construindo, mas fora isso tem um coletivo Escuta, né, que atualmente está fazendo acompanhamento de alguns jovens. Então, esse coletivo ele veio muito para somar assim, com a gente, porque a gente entende que ainda mais os jovens continuistas, né, que vão sair agora, eles podem continuar esse processo de terapia e essas sessões para além do programa, né? E tem também o Instituto SEDES, que ele vem para essa parte da psicologia também fazendo acompanhamento de alguns jovens. Não são todos os jovens que fazem esse processo de acompanhamento, que a gente entende também, né, essa questão das vagas. A gente atua nesse momento, né, alguns profissionais voluntários também tá vindo conversar com a gente a respeito disso para pegar essas vagas. Então a gente está indo aos poucos, né? Acho que eu posso falar assim, e para somar também é que o ano passado, né, era muito diferente do que está agora. Então foi uma construção assim conjunta, e tanto com a chegada de Alex e a Catarina, veio para somar também. A gente está conseguindo linkar e fazer esse link com, que eu falo que é o mundo externo, assim, para levar o jovem para fora e para o jovem perceber que o jovem não está sozinho ali, né? Se a gente for falar sobre as juventudes atuais, né, os jovens que vêm da periferia, os jovens de outros lugares, em outros contextos, os jovens eles já vêm com vários sofrimentos e várias questões, né? Então, essas parcerias, elas vêm, a gente está buscando, né,
cada dia mais parcerias, também tem as universidades que têm acompanhamento também, né, psicológico com alunos, com professores, e aí é isso, né, por enquanto. Tem só a questão, tem o Centro de Cidadania LGBTI também, né? A Catarina tem de referência, né? Enfim, que também são, né, outros espaços que também nos auxiliam e a gente tem feito pontos, assim. Sim. E agora tem o Centro de Referência e Promoção da Igualdade Racial, que a gente está iniciando uma parceria bem bacana também, para pensar em como nós conseguimos auxiliar esse serviço e eles conseguem auxiliar a gente também. E pensando no que a Suelen trouxe, eu acho que esses encaminhamentos e direcionamentos compõem também uma parte de uma educação, né, para os jovens. Não seria, eu acho que a educação não seria a palavra, mas o acesso à informação para esses jovens, porque a Suelen traz, né, que são jovens que já passaram por muita coisa na vida, que também poderia ter sido evitada se eles tivessem acesso às políticas públicas, se eles soubessem como acessar, né. O nosso trabalho também vem com esse objetivo de emancipar esses jovens. Então, a gente dá as orientações, explica como funciona, mas também é necessário que eles vão atrás desses outros locais. Tem toda a questão de permanência nos coletivos, tem esses acordos que vão sendo firmados, então também vai para esse lugar de acesso à informação que, por muitas vezes, foi negada para eles. Sim. Uma coisa que eu observo muito na fala de vocês é a questão dos recortes, né? Porque é importante quando a gente pensa em políticas públicas, a gente não pensar nas políticas públicas direcionadas de uma maneira ampla, muito geral. Porque a gente tem juventudes, na verdade é essa, né? Cada um tem uma vivência e todos esses atravessamentos sociais e raciais também, né? E gênero, sexualidade, acabam afetando muito como o jovem se posiciona mesmo no mundo, assim. E quando o jovem entra no programa, né, Jovem Monitor Cultural, ele está diretamente lidando com equipamentos públicos. Então, como é que vocês sentem essa dinâmica, principalmente voltada para a formação dos jovens? Assim, porque eles estão diretamente lidando com o público, lidando com a produção cultural e tudo mais. Como é que vocês pensam nessa forma de acolher mesmo esses jovens? É muito complexo. É um pouco assim, mas eu acho que dá para responder. O que a gente tem percebido no programa é que é um programa de formação, assim, de vivência, é muito intenso, né? E muitos jovens têm se percebido, né, como jovens pretos, como jovens trans e ABX, né, no programa, assim, sabe? Tem se olhado muito. Acho que também muitos jovens chegam na equipe psicossocial sendo a primeira vez que conversa, por exemplo, com um profissional de psicologia, né, ou de serviço social. Sabe? Às vezes nunca teve esse acesso, como a Catarina foi falando, né? Muito comum, então, começa... Aí, às vezes, a gente pergunta, né, como você tá se vendo, né? Quem você é? Acho que essa pergunta, né, pouco... E isso é algo que é importante pensar, né, na questão de perspectiva. A gente até tá no Setembro Amarelo falando sobre a prevenção do suicídio. Eu acho que é sobre isso, né, como a gente vai pensando quem nós somos, de onde nós viemos como sujeitos históricos, né, enfim, históricos, sociais, né, políticos, enfim. E aí eu acho que no programa isso gera muito, sabe? Os jovens passam muito por esse processo de se olhar, né, a partir das formações, então tem formação política, ética, né, cultural, né, porque você lidar com a cultura é você lidar com tudo que está acontecendo, porque, né, enfim, a Ana Simone vai falando, né, que o artista reflete seu tempo, e muitos de quem está no programa são artistas, ou está lidando com a arte, então a gente está toda implicado um pouco nesses recortes sociais, na interseccionalidade, né. E aí eu acho que isso é uma questão, assim, aparece pra gente muito forte. E a gente tem que lidar com isso, né? Como você vai se reconhecendo e como você lidou durante a vida toda com racismo, como você lidou, né? Como foi feito, que movimento é esse que você foi fazendo, né? E quais possibilidades tem também a partir disso? Eu acho que é importante... o Sérgio Vaz tá ali na frente. Eu tô nervosa. O Sérgio Vaz tá ali, ó. Ali, ó. Tá ali. Como vai cortar, eu tô ficando tranquila em relação a isso. Mas a minha mão tá gelada, gente. Eu já dei várias. Não, a Diel Rio e eu tô vendo o Sérgio Vaz na minha frente e não posso ir lá abraçá-lo. Mas, pensando no que você traz também, é muito importante pontuar que, como a Alex falou, né, muitas vezes é dentro do programa
que esses jovens vão entendendo a qual comunidade, com muitas aspas, eles pertencem. E isso é um processo também adoecedor, né? Porque isso pode acontecer, como alguns casos que a gente já atendeu, desse reconhecimento vir a partir de uma violência vivenciada no espaço, por exemplo. Porque a gente não pode esquecer que o equipamento cultural é acessado pela sociedade, né? E por mais que a gente pense na cultura enquanto um lugar de maior liberdade, enquanto um lugar que talvez, em um cenário ideal, né, não teria a presença de preconceitos, as pessoas que utilizam espaços culturais também carregam consigo o racismo estrutural, né, e questões como machismo, transfobia, e acabam reproduzindo com esses jovens. E em determinados momentos, né, a gente já acolheu jovens que chegaram de tipo, putz, eu nem sabia que eu era negra, até eu ouvir de uma pessoa que foi até o equipamento algo sobre o meu cabelo, né, e aí a gente tenta, pensando em código de ética e posicionamento profissional, a gente dá as orientações, né, do que fazer em relação a locais de denúncia também, mas o nosso foco principal é pensar nesse indivíduo, em como ele está se sentindo em relação a essa violência vivenciada, em como a gente pode fazer com que esse processo seja o menos difícil possível, porque não tem como dizer que não vai ser difícil, assim. Então a gente está aqui também para dar esse suporte desse reconhecimento de si dentro de um programa, dentro de uma formação, né, prática, que é o nome que dão, para esses jovens que estão inseridos nos equipamentos públicos. Na dinâmica lá do PJMC, como é o contato de vocês com as outras equipes? Porque eu entendo que é muito importante, né, esse contato diário, assim, com o pedagógico, para entender melhor as questões. Como que é essa rotina, né, do contato com as outras equipes e como isso fortalece o trabalho de vocês também nos atendimentos? A gente quer falar? Tá. A gente tem reuniões de alinhamento, normalmente, com a equipe pedagógica, com a coordenação, né, para pensar cada caso de cada jovem, né? Então, normalmente, a equipe pedagógica traz informações sobre como está sendo essa formação e atuação prática e teórica do jovem, né? Quando a gente tem acesso com esse jovem, né, a gente também traz uma perspectiva e um olhar muito mais, né, da área psicossocial, né, levando em consideração que a gente tem, né, enfim, um sigilo como ética, a gente não abre, né, os casos, fiquem tranquilos, né, caso alguém seja tranquilo, caso alguém esteja escutando, mas a gente não abre totalmente, mas a gente vai falar, foi acompanhado pela equipe psicossocial, né, às vezes, o que pode, às vezes, abrir, dependendo do caso, a gente fala, mas, né, com todo esse cuidado mesmo, para definir como a gente vai lidar com esse jovem. Então, talvez tem questões aí perpassando, atravessando essa formação. Então, vamos pensar estrategicamente, né, de uma conversa, né, de poder fazer combinados, para que a jovem consiga permanecer no programa. Então, é muito mais nesse sentido que a gente participa, assim, do programa, né? Eu acho que entra nessa linha do que eu tinha dito sobre dar um panorama sobre esse jovem. Então, por vezes, a equipe pedagógica, o que ela tem de material são as ausências no equipamento, são as ausências na formação teórica, e a gente consegue levar, olha, essa ausência acontece por esse motivo. Como que a gente vai pensar em conjunto formas de fazer com que esse jovem esteja mais presente conosco? Sim. Ou, em alguns casos, levar aqui, olha, esse jovem não vai estar com a gente, né? Exatamente por essas questões que estão influenciando nessa vida, que estão atravessando essa vida, ele não vai conseguir estar com a gente. Como a gente vai pensar, né? Então, esse lugar um pouco, pode ser até um pouquinho chato, mas de instigar mesmo, assim, pra gente pensar para além das normas também. Gente, agora falando sobre Setembro Amarelo. A gente está nesse mês, né, que é um mês que a gente fala muito sobre saúde mental, sobre prevenção ao suicídio, né? Como é que a gente pode pensar em ações, assim, para promover a saúde mental? Porque uma coisa que me chamou muita atenção na fala de vocês
sobre a questão do acesso à psicologia. Eu mesma, eu tenho 27 anos agora, e eu comecei a fazer terapia, tive noção de que, assim, eu poderia fazer terapia com uns 25 anos, sabe? Então, eu acho que é um tema, assim, que ainda bem que tá mais, né, divulgado, as pessoas estão falando mais sobre, mas como que a gente pode pensar em ações? Porque eu acho que muita gente ainda tem essa barreira, tem esse preconceito de, meu Deus, eu preciso lidar com isso sozinha. Ou sozinho. E não tem essa noção de que a gente pode ter esse amparo da psicologia, da psiquiatria e outras áreas também da assistência social também e da medicina em si. Como que a gente pode pensar, principalmente tendo em conta numa política pública, assim, num teor institucional? Eu acho que é importante que isso parta, né, da instituição, de ter essas ações como o PJMC tem feito, né, criou essa equipe psicossocial, mas como que também isso pode partir individualmente de jovens que às vezes não estão dentro do PJMC, mas querem, às vezes, tentar uma terapia, alguma coisa assim. Acho que de início é a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda, né? Eu acho que para a gente falar um pouquinho sobre Setembro Amarelo, eu vou dar a palavra para Alex, que eu acho que a gente precisa entender primeiro o que é Setembro Amarelo, né? Porque não verdade. É só uma questão de... Você sabe o que é Setembro Amarelo? Vamos saber agora o que é Setembro Amarelo. Vai lá, Alex. Tá, o Setembro Amarelo surge em 1994 nos Estados Unidos, né? Com um garoto de 17 anos chamado Mike. E esse menino, enfim, tinha várias questões de saúde, né? E ele tinha um carro, né? E era um Mustang, né? 68, que ele pintou de amarelo, porque ele gostava muito dessa cor, assim. E aí ele tinha essas questões de saúde e ele comete suicídio, né? Então ele se mata. E aí, a partir disso, vai gerando uma comoção, né? Os pais, os amigos, porque ele, né, tinha uma grande sociabilidade, assim. E aí, enfim, né, no velório dele, todo mundo chega com alguns cartões amarelos, né? Com algumas fitinhas. E aí, esse cartão escrito, né? Se você precisar de ajuda, peça, né? Ajuda. E aí, a partir disso, vão distribuindo esses cartãozinhos para um monte de gente, né? Os pais, né, a partir do que aconteceu, com uma experiência que aconteceu com o filho, né? Se comovem e falam, ai, não quero que isso aconteça, né? A gente vê muitos casos assim. E aí começa, né, algo nos Estados Unidos, e aí depois vai virando universal, chega no Brasil, e hoje a gente tem campanhas ao redor do mundo sobre o Setembro Amarelo a partir desse caso, né? E aí eu acho que é como a Suelen vai falando, que esse caso, o suicídio, vai sendo perpassado por várias questões, né? São questões, muitas vezes, também, né, de tensões psicológicos, né, muitas vezes genéticas, mas às vezes sociais, né? Então a gente vai falando sobre desemprego, a gente vai falando sobre, né, não ter perspectivas, vai falando, às vezes, sobre o bullying na escola. São diversas ações que culminam, né, nessa finalização que é se matar, assim, né? Que é o final, assim. Então, penso que vai sendo sobre como você vai se percebendo nisso, de não conseguir lidar só, e vai fazendo, né, conseguir, enfim, pensar como também estar aberto para essa ajuda. Eu acho que vai tendo vários recortes, e a gente vai falando sobre recortes sociais, porque, por exemplo, né, uma das questões também é sobre quando a gente fala de gênero no suicídio. Normalmente, homens, né, tem mais a tendência, ou enfim, tem mais, não é tendência, mas tem mais possibilidades, né, de cometer o suicídio, porque quando a gente vai falando sobre a masculinidade, a gente vai falando sobre, né, não demonstrar sentimentos, sobre ser forte, sobre aguentar tudo, né, sobre racionalidade. Vai tendo uma construção social, que não que a gente concorde, né, mas vai tendo essa construção social que faz com que homens, né, aguente tudo, né, tá passando por algo, não querem pedir ajuda, né, não querem fraquejar nesse sentido. Então, isso também é algo pra gente olhar, né, esses recortes sociais, cada vez que você tem mais recortes, isso também contribui para isso, para a exclusão social, para muitas questões, né, que acabam
possibilitando o suicídio, assim. Então, é uma responsabilidade individual, né? E você até traz isso, o que a pessoa faz. Mas eu acho que a gente tem que pensar que é uma responsabilidade coletiva. No programa, a gente fala muito sobre corresponsabilidade. Então, como todo mundo faz parte disso? Por que, né, a gente tem tanto suicídio? Que movimento é esse? Que o jovem tem que lidar com uma identidade de si, mas tá no meio de um neoliberalismo, no meio de um movimento, né, de um capitalismo que também você precisa produzir, não tem tempo de pensar, não tem tempo, você precisa lidar com várias demandas da vida, né? Isso é muito difícil, assim, né? Eu acho que a gente não pode, até como profissionais de psicologia, eticamente, não abordar a sociedade em si. Isso faz parte, às vezes é isso, a gente leva esses assuntos, porque tudo vai ser um tabu, né? A saúde mental é um tabu, então, né, o suicídio era pecado até pouco tempo, né? E ainda é, a partir de uma visão religiosa, né? Mas isso vem de muito antes, assim, né? E a psicologia é algo muito novo falar. Eu acho que a pandemia foi um momento muito caótico, mas foi um momento que abriu a possibilidade de a gente falar, nossa, a gente se sente mal, sabe? Foi quando a psicologia, assim, explodiu, quando a psicologia começou a entrar, por exemplo, na área hospitalar, muito forte, foi na pandemia. Porque a gente tava vendo, né, o luto, tava vendo várias questões de como fica a partir disso. Então, acho que é muito importante levar tudo isso, né? A pessoa se matou, né? Enfim, eu acho que tem muitas questões. Eu acho que tem, né, o não acesso, então, às vezes, o transtorno, então, a depressão, a ansiedade não tratada também pode causar isso, né? Então, o suicídio acontece justamente porque não tem esse acesso. Então, imagina se todo mundo pudesse ter um acesso, né, a psicólogo, a médicos, desde cedo. Eu acho que poderia prevenir muitas questões. E a não compreensão do outro também, né? Daquela velho ditado que é a frescura, né? Como a Catarina falou que a gente estava falando da baixa frequência. Às vezes a baixa frequência do jovem, ela tá mais ligada com o pessoal do jovem, pelas coisas que o jovem já passava antes. Né? E quando o jovem entra no programa, ele percebe várias outras coisas. É como se a porta do mundo se abrisse, assim, várias outras oportunidades. Né? Então, como que o outro percebe esse jovem? Né? E a baixa frequência ou alguma outra questão pode ser considerado um sintoma. A gente leva muito em consideração isso. Essas observações e essa análise. De olhar para aquilo e perceber que pode ser um sintoma, né? Às vezes o jovem não ir na formação teórica, por que o pedagógico ele vem falar com a gente? Por conta exatamente disso. Então o jovem às vezes, e eu acho que várias outras pessoas, não só falando enquanto programa, mas a pessoa ela não tem vontade de levantar na cama. E aí, o que vai fazer? A família não vai entender, né? Se for uma mãe mais antiga, um pai, um tio que é uma pessoa mais antiga, não vai compreender o que está passando. Vai falar, levanta aí e vai trabalhar. Vai atuar lá no seu espaço, isso aí é frescura. E não sabe o que está passando na cabeça daquela pessoa. Então, quando a gente vai na área da psicologia, e acho que na atualidade, né, em diversas outras áreas, quando a gente vai olhar para isso, a gente tem que fazer a compreensão do outro também. Uhum. Acho que a gente tem que atuar e refletir e pensar na sociedade de forma geral, de demonstrar para o outro que não é uma frescura. Né? Eu não consegui levantar da cama, eu não consegui ir trabalhar, eu não consegui várias coisas, eu tenho uma crise de ansiedade, não é algo que a gente vai dar risada, não é algo que a gente vai simplesmente deixar a pessoa ir embora sozinha, por exemplo, né? A gente vai fazer um processo de acompanhamento de forma geral dessa pessoa, né? Se for preciso a gente falar com a família, né? Porque na psicologia tem uma coisa que quando a pessoa ela gera um risco para ela mesma, a gente tem que ter um contato de emergência dessa pessoa para pontuar isso, para explicar o que está acontecendo minimamente, respeitando sempre o código de ética e tudo mais, respeitando o sigilo, mas de entender quem é a rede de apoio dessa pessoa. Uhum. Se essa pessoa ela está dentro de uma política pública, se essa pessoa ela está dentro de um CAPES, de uma OBS, eles também precisam ter, né, para entender quem é a rede de apoio que vai contar naquele momento. Sim. E se essa pessoa não tem, aquele profissional naquele momento vai ser a sua rede de apoio para poder iniciar esse processo de acompanhamento. Uhum. Eu acho que só para não deixar de falar também, e pegando um pouquinho do que a Alex estava falando, para a gente pensar em produção de saúde mental, a gente precisa pensar em justiça social. Sim, assim, não tem como... Eu não consigo pensar em saúde mental sem pensar em justiça social. E aí eu trago alguns questionamentos que a gente não precisa responder agora, assim, mas fica muito na minha cabeça que
como a gente consegue produzir saúde mental em uma sociedade em que um homem negro é morto diariamente, sabe? Sei lá, eu acho que a cada 15 minutos morre um homem negro no Brasil. Como a gente pensa em saúde mental quando esse menino sai de casa não sabendo se ele volta, quando essa família tem esse menino saindo de casa sem saber se ele volta. Como a gente pensa em saúde mental quando a gente está no país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Como que a gente consegue também produzir e pensar saúde mental estando nesse contexto? Porque a gente tem o foco em juventudes, pensando no nosso programa, mas até esses jovens tiveram toda uma trajetória até aqui. Eles foram crianças que foram negligenciadas, né? Não necessariamente pelas suas famílias, mas pelo Estado. Então, como que a gente vai criando estratégias e alternativas? Já vou trazendo aqui um spoiler, a professora Raquel Gouveia fala muito sobre a clínica do cuidado, né, que ela é uma assistente social que estuda saúde mental, tem diversas pesquisas e publicações sobre, e ela fala sobre a clínica do cuidado, né, que é essa produção de saúde a partir de observar todas essas interseccionalidades que atravessam esses corpos e pensando a sociedade atual que a gente vive, porque sem isso a gente não consegue. E dando um contexto no Brasil, por exemplo, né, de suicídio, a gente é o 8º país onde mais acontece suicídio, isso podendo ir para o 7º, assim, né? A gente tem por ano 10 mil suicídios, a cada 40 segundos tem um suicídio, né? E a cada 3 segundos tem uma tentativa de suicídio. E aí eu acho que quando a gente vai pensar nessa população, é essa população que a Catarina estava falando, né? São pessoas pretas, né? Pessoas LGBTQIAPN+, enfim, são esses recortes. Então acho que isso é muito importante ser pensado, sabe? Sim, com certeza. Eu achei muito perfeitos todos os apontamentos e questionamentos mesmo que vocês fizeram. Porque são pontos, né? Porque tem que partir muito assim, a gente fala muito, a gente precisa se cuidar, e realmente a gente precisa se cuidar. Mas de onde também partem todas essas violências que nos atravessam, né? Então é algo aí que a gente deixa de questionamento para os próximos gestores de políticas públicas, porque são pontos assim fundamentais para a gente conseguir pensar em saúde mental e pensar em políticas públicas mesmo, de uma forma ampla e saudável mesmo para todo mundo. Agora, para finalizar, a gente está no finalzinho da nossa mesa, da nossa conversa. Eu queria pedir para vocês, se vocês tiverem, obviamente, indicações de autores, de livros, como a gente está aqui hoje na Bienal do Livro 2024. Então, se vocês tiverem autores, livros, não precisa necessariamente ser sobre Setembro Amarelo, mas sobre saúde mental. Então, se vocês tiverem algo em mente aí para indicar para os jovens, para a juventude, inclusive daqui a pouco tá entrando mais uma galera aí de jovens ingressantes que vão participar da edição 2025-2026 do PJMC. Então, se vocês puderem indicar aí algo para essa juventude aí. Quer começar, Cata? Pode ir. Pode ir. Gente, pode ser livro, pesquisa, autor. Não precisa ser só sobre saúde mental, mas também a gente está falando de sociedade aqui. Então, tanto faz, quer ir? Vai. Vai lá. Tá, eu sei que o foco era autores e livros, mas eu vou indicar Emicida. Primeiro. Não. Porque, né? Inclusive, o Emicida é autor também, né? Também é autor, exatamente. Ele é autor também. Inclusive, ele escreveu o prefácio de um livro sobre masculinidades negras. Eu não me recordo agora o nome do livro, mas eu lembro que o autor é o J.J. Bola, que fala sobre masculinidades. Então, fica aí já uma indicação. Mas pensando que a gente também está em um programa cultural, né? A música também salva vidas. E eu acho que a partir das letras, a partir das vivências dele, que são muito parecidas com a de jovens periféricos, a gente também acaba sentindo um lugar de maior conforto. Não só a Emicida, claro que eu sou fã, então eu preciso falar sobre. E eu elenquei alguns livros que não necessariamente são sobre saúde mental, mas eu entendo que a partir do momento... Tem um monte de criança extremamente fofa passando aqui, eu não tô conseguindo me concentrar.
Mas a partir do momento que a gente tem um maior reconhecimento de nós enquanto indivíduos dentro de um coletivo, a gente consegue produzir saúde também. Então eu coloquei Tornar-se Negro, de Neuza Souza Santos, Racismo na Infância, da professora Márcia Campos Eurico, Na Mira do Fuzil, A Saúde Mental das Mulheres Negras em Questão, da professora Raquel Gouveia Passos, e Tudo sobre o Amor, de Bell Hooks, que é um livro inspirador e eu acho que dá um pouco de fôlego e um pouco de vida pra gente. Com certeza. Eu acho que também, né, trazendo um pouco da questão do gênero, a gente tem, né, existe índio gay, apesar de ser indígena, né, tem um porquê esse título, né, do índio gay, pra pensar, enfim, nas populações não binárias, enfim, nessas questões, né, tem Devassos no Paraíso também, que é uma bíblia, assim, sobre sexualidade, gênero e a história da sexualidade no Brasil, né, desde antes de 1500. Eu acho que tem, né, tem sujeitos e sujeitas periféricas, que a gente tá falando muito sobre juventudes, e nesse livro vai falando sobre, né, essas organizações das periferias, enfim, possibilidades, potencialidades, ideias para, né, pensar um mundo melhor. E acho que é isso, né? Eu acho que tem 1000 outros, assim, e muitos artistas periféricos. Indico muito a editora gráfica de Heliópolis, que é de onde eu venho, e tem artistas incríveis. Mas acho que é isso, né? Sim. E aí eu acho que a Suelen quer falar um poeminho, né? Quer colocar uma reflexão final. Gente, por favor. A Suelen quer colocar a reflexão final aí. Não, esses dias a gente estava conversando a respeito de Setembro Amarelo, né? E aí a gente viu um texto no Instagram que fala muito sobre isso. De quanto que a gente tem que olhar para a saúde mental em todos os meses, né? E aí nesse texto fala assim: em janeiro João tinha toque, foi chamado de bobo. Em fevereiro Paulo era bipolar e a chamaram de doida. Em março Júlia tinha crise de ansiedade e disseram que era para ela se focar no presente. Em abril Leandra tinha anorexia e ouvia as pessoas rindo e falando dela. Em maio Maria teve síndrome do pânico e disseram que era frescura. Em junho Pedro teve depressão e foi chamado de fraco. Em julho, Lucas descobriu a esquizofrenia e disseram que era invenção da cabeça dele. Em agosto, Daniel teve transtorno da personalidade borderline e falaram que ele queria chamar atenção. Em setembro, tudo ficou amarelo. As pessoas começaram a entender todos os problemas e nos estenderam a mão. Nos medicaram e postaram textos em suas redes sociais para nos apoiar. Porém, em outubro, continuaram a nos chamar de loucos, fracos e diziam que não faltava, que era falta de fé. Sua vida é tão boa, como pode reclamar? Eles diziam. Em novembro, Pedro se matou, mas era tão jovem. Era uma boa pessoa, porém tudo que Pedro queria era que todos os meses fossem amarelos. Que os julgamentos acabassem e que as pessoas realmente entendessem que os problemas psicológicos não são só escolha nossa. Não é uma escolha nossa isso. E que nós precisamos de ajuda, não só em setembro, mas em todos os meses. Então, a partir de hoje, faça o Setembro Amarelo ser presente em todos os dias do ano, pois agora mesmo você pode estar ao lado de um Pedro e não sabe. Olha, maravilha! Muito obrigada, Suelen. Esse belíssimo poema que a Suelen deu pra gente pensar mesmo em saúde mental, não só em setembro, né? E principalmente no sentido da política pública, da gente pensar em ações de saúde mental e de justiça social também em todos os meses, em todos os dias, em todas as horas. É muito importante. Então, você que está nos assistindo aí, ou agora, ou em qualquer momento que você estiver assistindo, se cuide e também peça por justiça social, que eu acho que é importante, e por saúde mental, tá bom, gente? E se você for do programa Jovem Monitor, por favor, solicite acompanhamento da equipe psicossocial, tá Pela bom? plataforma. Gente, por favor, pela plataforma, tá bom? Gente, muito obrigada de novo pra vocês. O papo foi maravilhoso. E aí a gente segue em contato. E obrigada a você que está assistindo. E continue nos acompanhando. Nossas redes sociais do programa Jovem Monitor Cultural.
da supervisão de formação cultural. Então, acompanhem a gente nas redes. E é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.